não deve ser motivo de tristeza, mas segundo o que a própria palavra está nos dizendo, nós devemos passar pelas provações com alegria. O saudoso Lázaro, que infelizmente faleceu na pandemia, lembra do Lázaro, cantor de Deus? Ele tinha um louvor que ele cantava assim, vou passando pelas provas, dando glória a Deus. Vou passando pelas provas, dando glória a Deus. Sabe, queridos, isso é um segredo dos vencedores. Saber enfrentar as provações, as adversidades da vida, dando glória a Deus. Não deixando que as adversidades, não deixando que os momentos difíceis possam te abater, te desanimar, tentar você, para que você desista do projeto e do propósito de Deus para a sua vida. Porque você foi criado por Deus para um propósito. E o plano de Deus ao criar você, querido, foi um plano bom. O plano de Deus para você, o propósito dele para a sua vida, é um plano de bênção e de paz, para te dar um futuro e uma esperança. Quando Deus pensou em você, quando Deus pensou no seu nascimento, Ele pensou que você nasceria para viver nessa vida coisas boas, para você viver uma vida vitoriosa, não uma vida de derrota, não uma vida de fracasso, não uma vida de retrocesso, mas uma vida abençoada, uma vida de alegria, uma vida plena em Cristo Jesus, por meio de Jesus. É isso que a palavra está dizendo. Agora olha, veja mais aí comigo novamente esses versículos que foram lidos. Então ele fala, tende por motivo de toda alegria, passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, diga comigo assim, a fé é provada. Toda fé é provada, a nossa fé é provada. Eu vou consagrar minha vida para o Senhor. Glória a Deus, querido, deve. Todos nós precisamos consagrar a nossa vida. Jovem, você precisa consagrar a sua vida, seu futuro, seu hoje, o seu amanhã, para o Senhor Jesus. Adulto, senhor, senhora, nós precisamos consagrar a nossa vida a Deus. Mas quando você decide que você quer consagrar sua vida a Deus, que você quer ter um tempo de oração todos os dias, que você quer ler a Bíblia, que você quer realmente seguir ao Senhor, ter uma vida de santidade, a sua fé vai ser provada. A intenção de fé no seu coração será provada. Deus vai permitir que você seja provado na sua intenção de consagração. Deus vai permitir. Sabe, todos nós passamos por isso. Quando a gente aceita Jesus, a gente começa a caminhar com o Senhor, é só alegria, é o primeiro amor. Você chega na igreja, você chega, o primeiro louvor que toca, você já entra no céu, você esquece do mundo lá fora, você arrepia, é só alegria. Mas com o passar do tempo, Deus, Ele dá uma afastadinha, e aí você não sente mais a presença dEle como você sentia no início. Não é a mesma coisa, você vem no culto, parece que o louvor não está tão bom assim, parece que a palavra, o pregador não está tão inspirado, e aí você começa a ver os defeitos da igreja, você começa a ver as falhas dos irmãos, e aí você começa a ver de uma forma diferente, você começa a usar o óculos do pessimismo. As coisas para você, na sua vida diária, parece que fica mais difícil, você fala, mas onde é que Deus está? Parece que Deus esqueceu de mim, parece que Deus me abandonou, eu converti, eu aceitei Jesus, e parece que piorou. Quem já teve essa sensação? Quem já teve essa sensação? Não precisa ficar com vergonha não, irmão. Todos nós passamos por isso. Faz parte do processo de crescimento espiritual, de amadurecimento espiritual. Porque quando nós nascemos, queridos, nós espiritualmente somos bebês. Então, o bebê espiritual, ele precisa se desenvolver para se tornar uma pessoa madura espiritualmente falando. Isso é um processo, isso não acontece da noite para o dia, isso leva um tempo. Então,
Deus propositalmente, Ele dá essa afastadinha. E Deus permite que o inimigo chegue perto. Deus permite que o inimigo te prove. Deus permite que as situações confrontem a sua humanidade, os seus pensamentos, as suas intenções. Mas Deus permite isso porque Ele quer que você cresça. Ele quer que você se conheça, porque Deus conhece cada um de nós. Deus sabe tudo que nós pensamos. Deus vê os nossos pensamentos. Deus sabe toda a nossa história. Mas muitas vezes nós é que não nos conhecemos. E Deus então Ele quer esticar os nossos limites. Quantos entendem o que eu estou falando? Ele quer que você passe pela prova, mas Ele quer que você seja aprovado. Olha, vou ler novamente aqui. Sabendo que a aprovação da vossa fé, esse é o versículo 3. Uma vez confirmada, uma vez que ela se torna real, ela vai produzir o quê? Perseverança. Fala comigo assim, perseverança. O que é perseverança, igreja? É determinação, é persistência, é aquela pessoa que não desiste do propósito. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu me consagrei para o Senhor, eu tenho um compromisso de estar nos cultos, eu tenho um compromisso de participar de uma célula, eu tenho um compromisso de dar meu dízimo, eu não vou recuar 1 milímetro para trás, eu vou para frente. Muitas vezes, em muitas situações, o inimigo vem para tentar parar você. Ah, hoje eu estou cansado, eu não vou no culto. Ah, não, para que ir para a célula? Ah, não, o dízimo, meu dízimo, a igreja é rica, não vai fazer falta. A gente começa então a racionalizar, a gente começa a argumentar. Deus permite isso, para provar o nosso coração. Para provar o nosso coração, né? Então ele diz aqui, uma vez confirmada, ela tem que produzir o quê? Perseverança. Não, eu não vou recuar. Eu não vou desistir do propósito de Deus para a minha vida. Cadê o pessoal que foi no revisão de vidas? Semana passada a gente teve revisão de vida. Levante a mão, deixa eu ver. Glória a Deus. Não está todo mundo aqui, porque a gente tem vários cultos, né? Agora, a sequência para vocês, queridos, é o Instituto de Vencedores. Siga firme, porque o revisão de vidas foi um momento muito maravilhoso, foi tremendo, eu tenho certeza. Mas não é só isso, Deus tem mais para você. Mas sabe que tem muitas pessoas que no processo desistem. Por quê? Porque assistir uma aula de Instituto de Vencedores toda semana, fazer exercício, fazer resumo de livro, começa a exigir algo de mim. Começa a exigir da minha parte um esforço. Eu preciso me esforçar para alcançar aquele objetivo. Mas se eu me dedicar, se eu perseverar, se eu permanecer neste propósito, eu vou crescer. Você vai crescer, amém ou não amém, querido? Mas muitas pessoas desistem. Não seja um desistente. Não seja um desistente. Fala para o irmão do seu lado, não seja desistente, irmão. Infelizmente, nós estamos numa sociedade em que muitas pessoas desistem. Desistem do propósito de Deus, desistem de levar adiante um curso de faculdade, desistem de um emprego, começam a trabalhar e desistem. Eu tenho visto tantos empresários, tantas pessoas donas de empresa e falam assim, bispo, esse tempo que nós estamos vivendo é muito difícil arrumar funcionário para trabalhar, porque as pessoas começam a trabalhar, ficam uma semana e já vão embora. Elas querem receber, mas elas não querem trabalhar. Então a nossa sociedade hoje é uma sociedade imediatista. Ela quer receber muito, mas ela dá pouco em troca. É claro que isso não é todo mundo. Mas nós estamos falando aqui, queridos, de uma porcentagem muito grande de pessoas que quando a coisa fica um pouquinho difícil, elas desistem, elas deixam para lá. A pessoa casa, aí vem a primeira crise do casamento, porque todo casamento tem crise. Sim ou não? Porque tem que ter ajustamento.
Casamento tem que ter ajustamento, tem que ter comunicação. O casal precisa conversar, o casal precisa acertar. O que é uma crise? Uma crise é uma diferença de pensamento. Eu penso de um jeito, a outra pessoa pensa de um jeito. Se nós não conversarmos e chegarmos num acordo, o que vai acontecer? Uma cisão, uma ruptura. Sabe, queridos, a vida, ela exige de nós. Mas nós podemos vencer em nome de Jesus. Você pode vencer, diga assim, eu vou vencer em nome de Jesus. Então ele fala que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ele diz, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança não pode ser por um tempo apenas, ela tem que ser constante. Ela tem que ter uma ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa ação completa da perseverança, ela pode durar meses, ela pode durar anos. Eu não sei te dizer quanto tempo. Cada um de nós somos uma pessoa que tem a nossa personalidade, cada um de nós temos a nossa história, então cada um de nós vai ter uma realidade particular, única, pessoal, nossa com a vida, nossa com Deus. Então, não estranhe os problemas e as dificuldades. Eu converti e eu achei que eu não ia ter mais problema na vida. A Bíblia não diz isso, pelo contrário, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Mas Jesus disse também, mas tende o quê? Bom ânimo. Bom ânimo, você vai vencer com bom ânimo. O que é o bom ânimo? É a perseverança, é manter a sua fé, manter a chama acesa. Nós cantamos aqui hoje sobre o fogo do Espírito Santo. O fogo do Espírito Santo é bom, mas o fogo do Espírito Santo, ele vem para queimar toda a palha dentro da gente. Tudo aquilo que não é de Deus, todo conceito errado, todo preconceito mundano, que ficou impregnado em nós, toda a sujeira deste mundo, que ficou impregnada em nós, o fogo vem para queimar e tirar tudo isso da nossa vida. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga, glória a Deus. Quando o fogo vem, querido, ele por um lado é bom, porque ele aquece o nosso coração, mas por outro lado, ele vai queimar, para tirar as impurezas. E aí você não, algumas situações você não vai entender por que isso está acontecendo. É o fogo de Deus que está queimando, porque Deus está limpando, Deus está trabalhando, Deus está purificando. E aí ele permite que o fogo aconteça. Eu quero ir para um outro texto com você, em Deuteronômio capítulo 8, vá comigo. Este ano nós temos uma palavra profética, maravilhosa, o ano dos lugares altos. Quantos estão crendo que essa palavra é para você, e que você vai andar em lugares altos? Deus quer que você ande em lugares altos. O que é isso? É conquistar coisas grandes. Sonhos que talvez você tenha desistido em algum momento da sua vida, você falou, não, isso não é para mim, e eu vou deixar isso de lado. E Deus está querendo ressuscitar isso na tua vida neste ano. E se você crê, Deus vai ressuscitar esse sonho na tua vida, e você vai conquistar em nome de Jesus. Em Deuteronômio 8, registra, quando o povo de Deus, que foi tirado do Egito, da escravidão de Faraó, pelas mãos de Moisés. Moisés era o pastor daquele povo. Então esse povo passou pelo deserto, e o tempo de deserto era para ser 40 dias, se tornou 40 anos. Agora veja o que está registrado em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Eu vou ler o 2 e o 3. Diz assim, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Queridos, o deserto é um lugar inóspito, é um lugar difícil, é um lugar de provação. E aqui ele está dizendo, recordar-te-ás daquele tempo de deserto, estes 40 anos, Deus deixou isso acontecer para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos.
Agora olha o próximo, verso 3. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Diga glória a Deus aí para essa palavra, querido. Ele nos prova para ver o que há no nosso coração. Mas a tradução está dizendo aqui que lendo aqui você pensa, é para que Deus veja o que há no nosso coração. Na verdade, é para que nós vejamos, porque Deus sabe. Deus sabe o nosso limite. Deus sabe o seu limite. Deus sabe o que é que tenta você. Deus sabe aonde você tem situações na sua vida que precisam ser restauradas, áreas da sua vida que estão fracas, debilitadas, caídas, lugar que precisa erguer muros porque tem brechas. Deus sabe, mas muitas vezes você não sabe. E aí Deus permite a provação, Deus permite que você vá para o seu limite, Deus permite que você seja tensionado, Ele permite, para saber como você vai reagir. Como você reage na hora da provação, querido? Como você faz? Você chora? Você emburra? Você amaldiçoa todo mundo? Você retrocede? Você briga com quem está perto de você, xinga, explode, ira? Qual é a sua reação diante de uma provação? Pensa aí nisso, pensa, reflita sobre isso, é muito importante a gente pensar sobre isso. Este povo foi provado na jornada deles, rumo à terra prometida, e nós, espiritualmente, nós estamos como igreja caminhando rumo à terra prometida de Deus para as nossas vidas. Qual que é a terra prometida de Deus para nós? É as bênçãos que Deus tem para nós aqui na terra? Quantos têm a agenda dos sonhos? Quantos têm a agenda dos sonhos? Amém? Você colocou nessa agenda com certeza alvos, metas que você quer conquistar aqui na terra, que você está pedindo que Deus te abençoe e te ajude para conquistar, sim ou não? Tem certeza que tem solteiros aqui, que colocou aí, né, que quer casar, o homem da minha vida, a mulher da minha vida. Eu passei essa fase, graças a Deus. Sou casado há 37 anos com a mulher da minha vida, uma mulher de Deus, a bispa Carmen, glória a Deus. Mas teve uma época que eu era solteiro e que eu tinha como alvo, Senhor, eu quero uma mulher de Deus para casar comigo. E eu orei muito tempo por isso, e Deus me deu. Deus é bom, amados, Deus é bom o tempo todo, e Ele tem o melhor para nós, Ele tem o melhor para você. Então Deus humilhou aquele povo. Olha, é interessante você ler isso aqui. Que Deus é esse? Como que Deus permite que o povo dele seja humilhado? Deus permite, querido. Porque olha, eu vou falar uma coisa para você. As nossas intenções e o nosso coração de fato aparece, não é na hora que está tudo bem na nossa vida, é na hora da provação. É na hora que você está lá no vale, é na hora que você está na pior, é que o seu verdadeiro eu vem para fora. É nessa hora. A Bíblia fala de Jó. A Bíblia fala que Jó, na pior hora dele, tinha perdido os filhos, tinha perdido todos os bens. A mulher chega e fala para ele assim, amaldiçoa a Deus e morre. E ele fala, mulher, você está doida. O que você está falando? O que é isso? Que loucura é essa? E Jó se manteve íntegro. Ele ficou dias naquele processo de provação. Vieram lá 3 amigos de Jó, sentaram do lado dele, de todas as formas, tentaram mostrar para Jó que Jó tinha errado em alguma coisa. Jó, para você estar passando tudo isso, você tem algum pecado, Jó, o que você fez? E estavam lá, tentando convencer Jó, mas Jó não tinha, queridos. Deus queria levar Jó para um outro plano, uma rocha mais alta. Quando Deus quer te promover, quando Deus quer te levar para lugar mais alto, e Deus quer te levar sempre, Deus quer levar você para um lugar mais alto, Deus quer que você esteja nos lugares altos, Deus quer que você tenha os pensamentos dele na sua mente, porque os pensamentos dele são mais altos, Deus quer que você ande no caminho dele, porque o caminho dele é mais alto. Amém ou não? Então quando Deus quer, pode aplaudir o Senhor.
Quando Deus quer te promover, querido, Ele permite provação, Ele permite que você seja provado. Ele permite que você seja provado, para fazer você crescer. Porque, olha, querido, se Deus te abençoar, e o seu coração não estiver pronto, preparado, a bênção vai te matar, a bênção vai te destruir. Quantas pessoas foram abençoadas por Deus, e depois que receberam a bênção de Deus, abandonaram os caminhos do Senhor, amaram mais a bênção do que o abençoador. Deus conhece o nosso coração, Ele não vai permitir que você tenha uma bênção que vai te matar, que vai te destruir. Pelo contrário, Ele quer te preparar primeiro, para depois te abençoar. Vamos para uma outra passagem bíblica. Vá comigo para 1 Coríntios capítulo 10. 1 Coríntios 10 mostra a reação do povo do deserto, naquele momento da provação. Infelizmente, a primeira geração não foi aprovada, ela foi reprovada. 1 Coríntios 10, verso 1. Acompanhe comigo, querido. Diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, olha aqui que tristeza, o verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Uau! Deus não se agradou da atitude deles. Na provação eles falharam. Na provação, queridos, eles não se deixaram moldar, não deixaram que Deus moldasse o coração deles, endureceram o coração deles. Queridos, não endureça seu coração, deixa Deus moldar seu coração. Quando a gente vem para a presença de Deus, a gente vem com o nosso coração deformado, muitas vezes endurecido pelo pecado, pelas marcas da vida. Permita que Deus trabalhe o seu coração e mude o seu coração, mude as suas atitudes, a sua maneira de pensar. Amém ou não? Então aqui diz que Deus não se agradou da maioria deles. E aí ele fala, verso 6, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Esse pessoal falou em 5 coisas, em 5 áreas. Primeiro, esse versículo 6 está dizendo que eles cobiçaram as coisas más. O que é cobiça? Cobiça é um desejo forte por alguma coisa. Aquilo pode até não ser o que Deus tem para mim, mas eu sou tão apaixonado por aquilo que eu não abro mão. Eu prefiro abrir mão de Deus do que abrir mão disso aqui. E sabem quem que eles foram cobiçados, queridos? O que cobiçava eles no deserto? É que eles lembravam da comida do Egito. Lá no deserto o que tinha? Tinha o maná, e eles ficaram enfastiados daquele maná que caía do céu, o pão de Deus que caía do céu. Eles ficaram enfastiados do maná, mas era o pão de Deus. Deus estava cuidando deles, e eles foram ingratos a Deus. Nós queríamos a comida do Egito, lá nós tínhamos os pepinos, lá nós tínhamos os melões. Sabe quando você converte e fica olhando para o mundo e lembrando de experiências do passado, de relacionamentos, de situações do passado, e você está na igreja, mas você está olhando lá para trás, você está, mas naquela época tinha isso que era bom, agora eu estou aqui na igreja, é como se você sentisse que piorou a sua vida. Era o caso deles. Deus tirou eles da escravidão, e eles estavam cobiçando comidas que tinham no Egito. Eles não tinham direito de nada, eles não tinham salário, eles não tinham liberdade, estavam cobiçando a comida, só isso que eles cobiçaram. Que coisa, hein? Como ser humano, Aqui diz, eles cobiçaram as coisas más. Verso 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir.
Queridos, Moisés subiu no monte para receber as tábuas da lei, e o povo fez um bezerro de ouro. Chegaram para Arão, sacerdote, irmão de Moisés, falaram: Arão, Moisés deve ter morrido, porque ele subiu lá no monte e faz tempo que ele não desce, está lá há muitos dias, morreu. Vamos fazer um bezerro de ouro, vamos adorar. Fizeram isso, idolatria. Feriram a Deus com essa atitude, né? Atitude errada. Não suportaram 40 dias sem o líder deles, direcionando eles. Que coisa, né? Outra coisa, verso 8: e não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. No livro de Números, capítulo 25, você vai ver, a respeito dessa passagem que o apóstolo Paulo coloca aqui em Coríntios, que eles se prostituíram com as filhas dos moabitas. Outro povo. Deus não se agradou daquilo. Aliás, a prostituição, queridos, é um pecado. É um pecado. E muitas vezes as pessoas estão praticando isso, praticando uma vida de prostituição. E isso aqui foi o motivo que Deus desagradou daquela geração do deserto, né? Que mais? Verso 9: não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. O que é colocar Deus à prova? Nessa passagem aqui, lá em Números, é porque eles se rebelaram contra o líder deles, que foi Moisés. A rebelião contra Moisés, que era o líder, é uma rebelião contra o próprio Deus. Quando alguém se levanta em rebelião contra um líder estabelecido por Deus, está se levantando contra o próprio Deus. E por que eles fizeram aquilo? Deus permitiu que viessem serpentes naquele deserto, e as serpentes mordiam, picavam os israelitas, e muitos morreram naquele dia. Muitos morreram. Rebeldia. Queridos, a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. É algo muito grave diante de Deus. Por isso nós vamos guardar o nosso coração, por isso nós precisamos ler a Bíblia, por isso nós precisamos conhecer a palavra, para que a gente não caia no mesmo erro de pessoas que nas gerações passadas erraram nesse caminho. Por isso que ele está falando que tudo isso aqui está escrito para nosso exemplo, para que a gente não caia no mesmo erro, porque nós não estamos isentos de cair nesses erros. E aí o último aqui que aconteceu com eles, verso 10: nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Murmuração. Nós precisamos trabalhar a nossa boca, a nossa língua, o que nós falamos, querido. Nós precisamos ter muito cuidado. Tenha nos seus lábios louvores ao Senhor. Evita que nos teus lábios tenha murmuração. Quando o seu líder te der uma direção que você não gosta, não murmura, nem para ele e nem para outra pessoa. Porque às vezes você não murmura para o seu líder, mas você murmura para outra. Você reclama do seu líder para outra pessoa. Não faça isso, querido. Se você achou que aquela direção, né, você não gostou dela, vai orar, vai falar com Deus, depois volta a falar com o seu líder novamente. Resolve entre você e ele. Mas não vai murmurar. Não fique reclamando, não murmure da vida. Louve a Deus. Que os seus lábios sejam lábios que louvem a Deus. Os nossos lábios é para louvar a Deus e não para murmurar. Não seja um murmurador. Sabe, isso aconteceu com eles no momento da provação. Deus permite as situações, e nas situações eles foram reprovados. E assim acontece conosco hoje, nos nossos dias, a mesma coisa. É por isso que eu quero ler aqui para você novamente, ó. Quero ler aqui para você. Verso 6: estas coisas se tornaram exemplos para nós. Então o apóstolo Paulo está escrevendo isso aqui para a igreja neotestamentária, está escrevendo para nós hoje,
para que nós tenhamos isso como exemplo e não permitamos que isso aconteça na nossa vida. Agora olha, voltando aqui para o versículo 12, verso 11. Essas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Diga um glória a Deus, querido. Deus não permite que o inimigo te tente além das suas forças. Quando Ele permite a provação, Ele dá também o escape. Mas você precisa, na hora da tentação, querido, se manter firme, manter na fé, manter na igreja, manter uma vida de oração, buscar ajuda, não se isole. Na hora da tentação e da provação, muita gente se isola. Tem gente que deixa de vir no culto, tem gente que não vai mais na célula, que corta o relacionamento com o líder. Fica mais fraco, fica mais vulnerável. Aí que a gente tem que buscar ajuda. Queridos, nós não somos uma ilha, nós sozinhos nós não vencemos, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, eu preciso de você, você precisa do seu irmão, nós precisamos uns dos outros. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós somos mais fortes. Sabe, na nossa unidade, a bênção de Deus vem sobre nós. Quando nós temos liberdade de abrir com um líder da nossa confiança, que vai nos ouvir, que vai orar com a gente, só de abrir uma situação, só de abrir uma dificuldade, só de abrir uma luta que estamos passando, só de abrir, já vem a bênção de Deus, já vem a luz de Deus, já traz alívio para você, e assim você vai vencer. Na hora da provação, dê glória a Deus. Na hora da provação, busque ajuda. Na hora da provação, venha para o altar. A bispa falou do culto de terça-feira. Venha para o altar na terça-feira. Venha chorar aqui na presença de Deus. Venha dizer: Deus, está difícil, mas eu estou aqui no teu altar. Eu estou aqui no teu altar. E para terminar, querido, para terminar, eu quero que você abra em 2 Coríntios 4. 2 aos Coríntios 4. Está aí pertinho, nós estamos em 1 Coríntios, 2 aos Coríntios 4, verso 7. Paulo está falando do poder de Deus, e ele diz assim: temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Agora vá comigo para o versículo 15. Porque todas essas coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Esse texto está falando que nós passamos por lutas, mas essas lutas não nos abatem a ponto de nos destruir. Só se nós permitirmos, só se nós não lutarmos, querido. Se você olhar o Evangelho de João, se não me engano, no capítulo 8, as pessoas acharam que Jesus tinha em torno de 60 anos. Eles falaram assim: você não tem nem 60 anos ainda e disse que já viu Abraão. Sabe por quê? Porque Jesus morreu com 33 anos. Mas Jesus, ele estava tão desgastado pela luta espiritual, pelas batalhas dessa vida, que fisicamente a aparência de Jesus era de alguém mais velho. Mas aqui está dizendo que mesmo que o seu exterior
esteja desgastado, o seu interior se renova a cada dia. E o que é mais importante para nós, querido, não é o nosso exterior, é o nosso interior. É o nosso espírito, é o que está dentro de nós, não o corpo, porque o corpo, ele vai voltar para a terra. Ele veio da terra e ele volta para a terra. Mas o espírito veio de Deus, e Deus quer que ele volte para ele. Quando vocês estão entendendo, diga amém, Jesus. Glória a Jesus. Sabe, queridos, vamos passar por provações. Em toda a nossa vida nós vamos passar por provações. Cada vez que Deus quer te levar para um nível mais alto, vai vir provação. Mas em nome de Jesus, se você permanecer firme com o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, você vai vencer. Quantos querem vencer? Quantos querem vencer? Diga, eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer, em nome de Jesus. Fique em pé, querido. Quer chamar a nossa equipe de louvor aqui? Fique em pé.